Olá, que tal? Está bem? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Jose e bem-vindo lá. Então, gente, hoje o vídeo é para falar sobre o que eu achei deste livrozinho aqui, ó, o Guarani. Esse livro se passa ali no descobrimento do Brasil, né, na Escola Literária Romantismo. O que é uma escola literária? Para quem não lembra ou para quem ainda não estudou, uma escola literária é um período da época em que a gente faz livros ou poemas com características semelhantes, que nem esse aqui, ó. Uma característica semelhante desse aqui, junto também com os outros que são produzidos nessa época do romantismo, era que tinha uma exaltação muito grande da terra. Eles especificavam muito a beleza do Brasil, as terras virgens e tudo mais. Também especificava muito, adorava, né, uma adoração muito absurdo para uma mulher, no ponto de não enxergar nenhum defeito e mostrar ela como se fosse uma menina pura, inocente, uma beleza muito desse estilo. E outra característica muito importante é que eles usavam o índio como herói. Então, os focos deles eram sempre um índio. E eu lembro perfeitamente, tem um professor me explicando isso, tipo, na aula, porque eu gravei, não sei porquê, eu decorei na minha cabeça isso, que lá em Portugal, né, no romantismo de Portugal, tínhamos os cavaleiros como enfoque para trazer os poemas, nesse caso, que não eram poemas, e escritas. E aqui no Brasil eles ficaram entre o português, só que o português era o ladrão da terra, os africanos, só que é óbvio que não ia fazer sobre africano, porque se a gente é racista hoje, imagina naquela época. E aí o índio foi o enfoque. Então, todos os livros, ou quase todos os livros, tem um enfoque muito grande no índio como o herói do filme, ou melhor, do livro. É porque pra mim, gente, quando eu tô lendo um livro, é como se eu estivesse vendo um filme. Então eu sempre falo o filme, mas é um livro. Então vamos de introdução, né, gente? O que acontece neste livro aqui, né? O Peri jura lealdade a Cecília, já que acontece uma coisa. Eu não vou dar spoiler pra vocês nesse ponto, mas tá bom, vou dar um pouquinho de spoiler. A Cecília acaba salvando a mãe de Peri e também alguns acontecimentos que acontecem que faz o Peri ser super leal a Cecília. Quem é o Peri? Quem é a Cecília? O Peri é um índio e a Cecília era filha do Dom Antônio, que é um cavaleiro, quer dizer, entre aspas, cavaleiro, né? Um dono de uma casa lá no Brasil. A Cecília tem um irmão mais velho que se chama Diogo e a mãe dela se chama Lauriana. Além desses personagens, né, a mãe, o pai, o irmão, Peri e Cecília, temos também Isabel, que é a prima da Cecília e que são como irmãs, as duas são muito unidas, elas moram na mesma casa, elas são muito unidas, elas são como se fossem irmãs. Temos também o Álvaro, que é apaixonado pela Cecília. Só que dando spoiler pra vocês, a Isabel também é apaixonada pelo Álvaro. A gente já descobre isso lá no meio, então é um grande spoiler pra vocês, porque eu sabe, a gente só vai descobrir isso lá no meio do filme, do livro. Livro, vamos errar não nesse ponto, vamos continuar. Também temos o Lodeirando, né? Eu não sei se fala Lodeirando o nome dele. Eu acho que é Lodeirando mesmo. Que é um cara que também é apaixonado pela Cecília, só que eles são diferentes nesse ponto, né? Porque o Álvaro é considerado específico para Cecília, porque ele é um cavaleiro e todas as características e é apaixonado pela Cecília. Já o Lodeirando é um capacho, vamos assim dizer, e também eles verem a Cecília de jeitos diferentes, como o Luriano respeita muito a Cecília a ponto de, tipo, não fazer nada que pudesse quebrar essa coisa que naquela época era tão grande, de, tipo, a honra da mulher. Então, não quebrar a honra dela. Já pro Loderando, a honra dela, ó, grande importância, ele não importa muito isso. Então vai dar meio que essa briguinha ali de um triângulo, desse quarteto triângulo amoroso. A Cecília não fica de um lado nem de outro. Ela nunca dá muito atenção pro Álvaro. A gente só descobre, na verdade, que o Lodorando sente alguma coisa pra Cecília lá pro meio quase do livro. Que a gente descobre isso, que a gente também vai descobrir a história dele. A gente vai descobrir muita coisa do Lodorando que vai fazer você querer, né,
você vai querer não gostar dele, você não vai gostar dele de jeito nenhum. Ele tem uma história por trás ali, ele não é simplesmente um capacho que chegou ali e tá fazendo as coisas pro Dom Antônio. Ele tem uma história por trás. Então, então rola esse triângulo aí. A Cecília, ó, o Loderando e o Álvaro gostam da Cecília. A Isabel gosta do Álvaro. E ainda temos o Peri, que fica ali no meio termo. O Peri não é aquele cara que, tipo, não é... Eu estou apaixonado pela Cecília, mas ele faz tudo pela Ceci, como ele chama. Ele faz de tudo pela Ceci a ponto de colocar a sua vida em risco. Ele é super fiel a Cecília. De um jeito que até eu fiquei, tipo... não vejo muito sentido você ser tão fiel a uma pessoa assim. E agora, né, indo pro ponto principal, o que eu verdadeiramente achei do livro. Com todos os detalhes, o que eu achei do livro. Primeiramente, ele parece um filme. Você parece que você tá lendo um filme. Eu amo quando especifica esses detalhes, quando tem ação, quando tem romance, que é o que tem nesse filme, né? Ou nesse livro. Eu sempre vou falar filme, gente. Desculpa, tá? Mil desculpa. Eu sempre falo filme, mas na verdade é livro. Ele tem ação, tem romance, tem emoção. Não chorei, não chorei. Não chorei em nenhuma cena, mas fiquei muito triste com alguma cena. Eu fiquei muito triste. Fiquei tipo, não é possível que você fez isso. Não é possível que você fez isso. Não é possível. Pra vocês entenderem um pouquinho melhor os personagens, eu tirei falas de algum desses personagens, né? Do Antônio, do Loderano e do Álvaro. Esse aqui é uma fala do Dom Antônio, em um momento que estava acontecendo uma coisa que o lado cavaleiro, né, a honra dele era muito importante. Ele sempre deixou a honra dele, levando como se a honra dele fosse muito importante. E aí, naquela época, ter a honra era muito mais importante que muitas coisas. Então a fala dele era, ó, se a providência não permitisse que o Milagros viesse salvar, morreriam todos. Mas ele contava ser o último, a fim de velar que mesmo sobre os seus despojos não atirasse um insulto. Era o seu dever de pai, o seu dever de chefe, como capitão, que o último a abandonar o seu navio. Ele seria o último a abandonar a vida, depois de ter assegurado as cinzas do seu respeito que deve aos mortos. Ele é muito fiel às pessoas, ele é muito fiel a isso, então por isso que tanta gente respeita ele, porque ele não era daquele português que ele achava que era dono de tudo, sabe? Ele era um tipo de português que respeitava muitas pessoas e respeitavam muito os índios, a cultura. Ele não era de, tipo, se achar superior a ninguém. Já o Loderano, né? O Loderano dizia: pode matar-me, mas se me deixaste a vida, hei de ser rico e poderoso, contra a vontade do mundo inteiro. O Loderano não é um personagem que você vai gostar. Na verdade, não é um personagem que você vai sentir carinho ou vai sofrer com a morte. Sim, dando spoiler pra vocês, ele morre. Você, tipo, não vai sofrer com a morte dele. Você não é um personagem que você vai gostar. É um personagem que ou você vai ter muito ódio dele, ou vai ser aquele personagem que você vai ficar, tipo... mas que vai balançar e vai ser o vilão da história, porque ele vai balançar muito, muito esse livro, tipo, vai balançar muito. Ele não vai ser daquele que vai ficar simples no lugarzinho dele, não. Ele veio pra balançar, sacudir e tomar posse do que é dele nesse livro. Nesse caso, ele quer ser rico, né? Ele quer ter muito dinheiro e quer a Cecília do lado. Então, ele quer ser rico, mas ele também quer a Cecília. Frase do Álvaro. Álvaro sofria. O que disseram na véspera a Isabel era realmente o que sentia. Não exageraram. No dia em que deixasse de amar Cecília e fosse fiel à promessa feita a D. Antônio, se condenaria como um homem sem honra e sem lealdade. Essa fala, eu me vi Álvaro todo nessa fala, porque ele é muito fiel a essa lealdade. E qual é essa fala, qual é essa promessa que ele faz, né? Acontece muita coisa na série, mas... na série, gente... na série. No livro, acontece muita coisa no livro que leva com que o Diogo, o irmão mais velho da Cecília, matasse uma das Aimoré, que é outra tribo, não a tribo do Peri, sim outra tribo. Que leva a uma guerra no final do livro, que você sofre muito nessa guerra, já vou deixar isso claro. Você vai sofrer muito nessa guerra. E antes dessa guerra, né, ele faz essa promessa que se o Dom Antônio morresse, ele tomaria
posse de ser esposo dela e cuidaria muito dela. Só que depois ele começa a se apaixonar pela Isabel. A Cecília e a Isabel são completamente opostos e muito diferentes, quase. Enquanto a uma é muito culta, a outra é muita emoção. Então, mesmo depois que a Cecília começa a sentir algo pelo Álvaro, ela modifica isso para deixar com que a Isabel pudesse ter algo com ele. Mas não rola muita coisa entre eles, dando spoiler pra vocês, não vai rolar muita coisa entre eles. Não vai rolar muita coisa entre eles. Então, mesmo que você ship, não vai rolar. Agora vamos falar sobre nossos principais, né, gente? O Peri e a Cecília, eles são os dois principais. Eu não entendia essa lealdade que o Peri tinha pra Cecília. Então, no começo, eu ficava tipo, por que você tá fazendo tanta coisa por ela? Por que você tá colocando sua vida em risco? Você tá colocando a sua cultura. Ele coloca no final, né, a cultura dele muito abaixo do amor ou dessa lealdade que ele sentia pela Cecília. Então, eu não entendia muito bem essa lealdade que ele sentia pela Cecília. Mas ele era muito fiel a Cecília de um jeito que até com o tempo você vai se entendendo, você vai compreendendo. Você não vai ficando, tipo, achando muito esquisito. Você vai compreendendo por que ele tem essa lealdade tão grande a Cecília. O final é um final triste. É um final que eu não queria. Eu realmente queria outro final. E no livro, ao contrário do filme, eles não especificam o que acontece exatamente no final. Que foi uma coisa que eu fiquei tipo, eles ficaram juntos? Eles morreram? O que aconteceu aqui? Não especificou o final, não deixou claro que eles tenham ficado junto, ou separado, ou se um foi para um lado, foi para o outro. Já o filme, sim, gente, temos um filme deste livro. Eles especificam um pouquinho mais, eles mostram um pouquinho mais essa história ali. Então, gente, o Guarani é um livro bom, pode assistir ou pode ler, que você não vai perder seu tempo. Se por acaso você conhece alguém que já tenha, né, queira saber o que acontece nesse livro, indique esse vídeo indique esse vídeo pra ela, que eu tenho certeza, ou pra ele, que eu tenho certeza que ele vai gostar. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E ó, não esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal. E não bye bye, sim? Hasta luego, tá?